Parashá Korach. Na porção da Torá Korach, aprendemos sobre a assembleia rebelde de Korach e como foram engolidos pela terra, que aponta para o Gueinom, julgamento final. Também aprendemos sobre o cajado de Aaron, que floresceu e ganhou vida, apontando para a linhagem do Messias e o próprio Messias. Diz em Números 16:33: Assim, eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao Sheol, e a terra os cobriu e pereceram do meio da assembleia. Moshe pediu para Deus que enviasse um sinal que mostrasse que Aaron foi realmente designado pelo céu. Poucos versos depois, a terra se abre e engole Korach e seus seguidores, junto com Datã e Abirão. Diz na Torá que essas pessoas desceram vivas ao Sheol. O Midrash Rabbah conta uma história sobre um guia turístico que levou seu cliente ao inferno e de volta. Rabbah, filho de Bar-Haná, disse: Certa vez eu estava caminhando quando um comerciante árabe me disse: Venha e eu lhe mostrarei o lugar onde os homens de Korach foram engolidos pela terra. Eu fui com ele e vi duas fendas no chão, das quais saía fumaça. O árabe pegou uma bola de lã, mergulhou-a em água e fixou no topo de uma lança, e abaixou na fenda. Quando a retirou, a lã estava chamuscada e queimada. Ele me disse: Veja se você pode ouvir algo. Eu ouvi vozes dizendo: Moisés é verdadeiro e Torá é verdadeira, e Korach e seus seguidores são mentirosos. O árabe explicou: A cada 30 dias, Gehenna o devolve a este local, como carne mexida em uma panela. No futuro, o santo, bendito seja ele, os tirará de lá. Números Rabbah 18:20. Sheol é o nome que a Bíblia dá para o lugar dos mortos. Essa palavra significa coisas diferentes em lugares diferentes. A maneira mais simples que a Bíblia retrata é como um nome poético para a morte. Algumas passagens das Escrituras parecem retratá-lo como um submundo, onde os mortos estão confinados. Os espíritos falecidos eram frequentemente descritos pela mitologia do Antigo Oriente Próximo como sombras, vagando por algum lugar sobre a terra. A ideia de Sheol às vezes ecoa esses conceitos. No entanto, Sheol deve ser entendido geralmente como sinônimo de morte ou sepultura. Os tradutores da Septuaginta traduziram a palavra Sheol para a palavra grega Hades. O Novo Testamento grego também a traduz dessa forma. Por exemplo, em Mateus 16:18 diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a Assembleia de Deus. Esta mesma expressão, as portas do Sheol, aparece em Isaías 38:10, onde simplesmente significa morte. Quando Yeshua disse: As portas da morte não prevalecerão contra a Assembleia de Deus, ele quis dizer que a Assembleia de Deus passará pela morte e retornará à vida. Sheol não os confinará. Os Talmudim apóstolos citaram Salmos 16:10 em relação à morte de Yeshua, que diz: Não abandonarás a minha alma no Sheol. Isso simplesmente significa: Não me deixarás na sepultura. No entanto, a igreja primitiva interpretou erroneamente a tradução grega desta passagem e pensou que quando Yeshua morreu, ele desceu ao inferno. É assim que o conceito cristão da descida ao inferno surgiu. Quando os evangelhos se referem ao inferno, ou Hades, o leitor deve ter em mente que esses termos são meramente substituições gregas para as palavras hebraicas Gehenna e Sheol, mas os reinos mitológicos de inferno e Hades não são os mesmos que Gehennas ou Sheol. Na mitologia grega, o deus despótico Hades governa o reino dos mortos. A visão popular da igreja de almas em tormento governada por Satanás surgiu de um mal-entendido. Biblicamente falando, o governante do submundo não é Satanás. Em vez disso, ele é o príncipe do poder do ar. O lago de fogo é seu destino final, não seu reino. Nem o inferno nem o Hades faziam parte do vocabulário de Yeshua. O livro de Enoque descreve Sheol como uma espécie de detenção, onde as almas aguardam ressurreição e julgamento final. Tem uma divisão entre as almas dos ímpios e as almas dos justos. Os justos desfrutam de uma fonte brilhante de água, mas os ímpios estão em tormento. A teologia farisaica divide Sheol em dois lugares, Gehenna para os ímpios e Gan Eden, o jardim do Éden, ou seja, o paraíso para os justos. No tempo de Yeshua, Gehenna significava o lugar de sofrimento, onde as almas dos mortos aguardavam o julgamento final. Na parábola do homem rico e Lázaro, Lázaro aguarda a ressurreição no paraíso, enquanto o homem rico aguarda o tormento da Gehenna. Yeshua prevaleceu sobre o Sheol. Após sua ressurreição em Apocalipse 1:18, Yeshua apareceu a João e disse: Eu estava morto,
mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Mais adiante, Apocalipse diz que a morte e Sheol recebem autoridade sobre 1/4 da terra, que 1/4 da humanidade morrerá. No final de Apocalipse, a morte e Sheol libertam os mortos que detêm para o julgamento final em Apocalipse 20:14. Então a morte e o Hades foram lançados no lado de fogo. Então será como diz em Oséias 13:14. Ó morte, onde estão os teus espinhos? Ó Sheol, onde está o teu aguilhão? Diz em Números 17:8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. O florescimento do cajado de Arão provou que ele era digno de sua posição. Um cajado morto, um bastão seco e sem vida. Quando o cajado voltou à vida, florescendo e dando flores, que por sua vez produziram amêndoas, a posição de Arão foi miraculosamente justificada. Uma ressurreição havia provado a sua dignidade. Da mesma forma como Messias, a ressurreição de Yeshua indicou que sua afirmação de ser o filho escolhido de Davi era verdadeira. O comentário do rabino Efraim Luntschitz Irgburim diz algo nesse sentido. Assim como o florescimento do cajado aludiu ao governo da coroa do sacerdócio, assim também o florescimento do cajado, em última análise, alude ao governo da coroa do reino. Como diz em Isaías 11:1, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e um ramo de suas raízes dará fruto. Amém. Que seja a sua vontade. Isaías descreve o Messias como um rebento florescente. Isaías previu o fim da linhagem de Davi. Ele diz que a árvore florida da linhagem davídica um dia seria reduzida a um tronco de árvores. Quando os babilônios invadiram Jerusalém e levaram o último rei de Judá cativo, eles inicialmente cortaram a árvore davídica. No entanto, o toco permaneceu porque a família davídica ainda vivia. Isaías previu que o novo rebento surgiria do antigo toco. Isaías 1:11 e o Targum sobre Isaías 1:11 tem algo a dizer sobre esse conceito. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e um ramo de suas raízes dará frutos. E um rei surgirá dos filhos de Jessé, e dos filhos de seus filhos o Messias será ungido. Isaías 1:11 Targum Yonatan. Uma das coisas que Isaías se refere ao Messias é um ramo, Netzer, que floresce e dá frutos, crescendo a partir da árvore genealógica sem vida de Davi. O clã davídico, da qual Yeshua veio, nomeou sua comunidade Nazaré, Netzeret. Esse nome pode ter sido uma antecipação do cumprimento das palavras de Isaías através deles. Nazaré pode ser traduzida como cidade do ramo. Cada filho nascido da dinastia davídica tinha o potencial de reivindicar o trono de Davi. Os descendentes de Davi, no final do período do Segundo Templo, viam cada menino como um potencial netzer, ramo, crescendo do tronco de Jessé. Mateus parafraseia Isaías 11:1 para destacar a conexão entre Yeshua, Nazaré e Messias. Ele veio e residiu em uma cidade chamada Netzeret, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Notzri. Mateus 2:23. Na Parashá de Korach, aprendemos sobre Korach e sua assembleia sendo engolidos pela terra, o que aponta para o Sheol, o julgamento vindouro. Aprendemos sobre o cajado de Arão sendo ressuscitado, o que aponta para a ressurreição do Messias e a linha davídica.